Olá a todos, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar aqui com o emprego dos tempos verbais, tá certo? Focando sobretudo no modo indicativo, que é o modo que normalmente exprime ações certas. Antes de entrar no emprego dos tempos verbais, é importante a gente pensar na lógica, tá certo? Sem pensar um pouquinho na gramática no primeiro momento. E do ponto de vista lógico, existem três tempos verbais possíveis. Presente, o momento da fala, então enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Passado ou pretérito são sinônimos no português, então eu tenho uma ação anterior a este momento de fala, e o futuro, uma ação posterior a esse momento de fala. Existem três tempos lógicos, todas as ações vão se desenvolver nesses três tempos. Entretanto, é fundamental eu pensar que o passado não é uma coisa única, o futuro não é uma coisa única. Vamos pegar uma situação. Eu nasci em 1989. O descobrimento do Brasil foi em 1500, tá certo? Nascimento de Cristo foi no ano zero. O Império Romano, tá certo? O Império Grego, o Império Egípcio ocorreram antes de Cristo. A invenção da escrita ocorreu muito antes disso. A era dos dinossauros também ocorreu antes. Então, dentro de um grande fato que eu chamo de passado, eu tenho muitas divisões. E o futuro, ele também tem essas divisões. Amanhã é futuro, mas 2530 também é futuro, 4870 também é futuro. Então, para relacionar, tá certo, esses tempos aí, essas ações passadas e futuras, eu tenho os diferentes tempos verbais. E aí eu tenho sempre uma relação o quê? De simultaneidade em relação ao momento da fala, que é o momento presente. Uma relação de anterioridade, que é o momento passado. E entre os tempos do passado, eu vou ter uma relação de anterioridade e simultaneidade e posteridade entre eles. Então, para isso que existem os tempos, para marcar essas três relaçõezinhas que estão colocadas aqui no slide. Eu criei uma linha aqui do tempo, tá? Desculpa, eu não sou a pessoa melhor para fazer desenhos, mas tem lógica isso daqui. A gente vai estudar esses tempos verbais aqui do modo indicativo. Presente vai ser tomado como base. Então, pensando no presente como base, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tempos verbais que vão expressar ações anteriores ao presente e 2 tempos verbais que vão expressar ações posteriores. Nosso objetivo agora é o quê? É falar sobre esses tempos verbais, tudo bem? Vamos para eles. Primeiro, tempo verbal mais simples, presente, indica uma ação que acontece no momento de fala. Então, vamos aqui para o Word. Bebo água no meu copo térmico. Vou até pegar aqui e usar como exemplo. Essa ação está ocorrendo, esse bebo, no momento da fala, tá certo? Por isso, é uma ação presente. É uma ação que acontece no momento em que o enunciador, no caso, sou eu, estou falando com vocês. Simples, tranquilo. A partir de agora, eu vou focar nos tempos do passado, tá certo? Ou seja, as ações anteriores ao presente. E o primeiro tempo verbal eu vou chamar de pretérito perfeito composto. Eu acho que a imagem explica bem. É uma ação que começou em um momento pontual do meu passado e ela tem uma continuidade que vai até o presente, tá certo? Como o próprio nome diz, é um tempo verbal composto, ou seja, eu tenho uma locução verbal expressando esse tempo. Vamos aqui para o nosso Word. Tenho estudado para o Enem e os vestibulares desde o início do ano. Vamos pegar essa frase aqui que vai relatar o tempo destacado, eu vou chamar de pretérito perfeito composto. O que acontece? Eu tenho essa locução verbal, tenho estudado, tá certo? É importante eu considerá-la. Ela está indicando que eu comecei essa ação de estudar no início do ano, mas agora, vocês estão vendo aqui no meu computador que eu estou no dia 24 de julho de 2020. Eu já passei 7 meses e eu continuo estudando para os Enems e vestibulares. Iniciou no passado e tem continuidade até o presente.
Esse tempo verbal é composto por um verbo auxiliar no presente do indicativo, verbo ter, que vai dessa característica de que a ação continua até o momento, e o verbo no particípio, o verbo estudar aí. Então, começa no passado e continua no presente. É muito importante essa questão, ou seja, há uma continuidade da ação. Beleza? Próximo tempo verbal é o pretérito perfeito, que eu vou chamar de pretérito perfeito simples. É uma ação pontual que ocorreu no passado, tá certo? Ela aconteceu num momento, ela teve início, teve fim e perfeito. Vou pegar aqui o Cadu, ele sofre no futebol porque ele é torcedor do glorioso Vasco da Gama. Vamos pegar o momento da infância do Cadu, quando o Vasco era um time bom. O Vasco venceu a Libertadores da América em 1998. Então aqui eu tenho o pretérito perfeito simples, tá certo? O verbo vencer. Essa ação ocorreu em um momento específico, no ano de 98, no período em que durou esta competição. Teve início, teve fim, tá certo? Cadu, imagina então um time de futebol que venceu várias vezes. O São Paulo, por exemplo. Ok, mas o São Paulo venceu em 93, se eu não me engano, em 92 e em 2005. O Cadu não manja tanto disso. Mas começou num período e terminou o torneio. Então, é uma ação pontual, que tem começo e tem fim feito. Tá certo? O campeonato de 92 não aconteceu várias vezes. O campeonato de 98 não aconteceu várias vezes. Aconteceu em um momento específico. Então, essa é a característica do pretérito perfeito simples. É uma ação pontual e finalizada, tá certo? Uma ação concluída no passado. Tudo bem? Por que é importante destacar esse ponto? Porque eu tenho um pretérito imperfeito. E aqui a minha qualidade de desenho foi assim colocada, né? Praticamente o novo Pablo Picasso da arte contemporânea. Eu tenho aqui ações que elas vão transpassar a linha do tempo algumas vezes, tá certo? Não coloquei mais vezes devido à limitação do espaço. Mas vamos pegar aqui um exemplo bem simples para estudar. Quando eu quero falar da minha rotina no passado, é muito comum eu usar o pretérito imperfeito. Vamos lá. Eu assistia, vamos lá, o Cadu assistia desenhos animados e jogava futebol na rua. Tá certo? Aqui eu tenho o pretérito. Opa! Digitei errado. Imperfeito. O que eu estou falando quando eu uso esses verbos assistia e o verbo jogava? Os dois verbos estão no pretérito imperfeito. Eu estou dizendo que o Cadu, ele assistiu mais de uma vez, ele tinha um hábito de assistir, ele jogou futebol mais de uma vez. Então, é muito diferente eu falar o Cadu jogava futebol, ou seja, ele tinha um hábito, uma constância de realizar essa ação, e o Cadu jogou futebol. Parece que o Cadu jogou futebol apenas uma vez na vida, foi lá, deu tudo certo, deu tudo errado, e seguiu a situação. Então, é muito importante eu destacar este ponto. Então, o pretérito imperfeito, ele indica um hábito, uma ação contínua, uma ação que aconteceu várias vezes no passado. Quando a gente vai contar a nossa rotina de quando éramos crianças, de quando éramos mais jovens, a gente usa esse tempo verbal do pretérito imperfeito, tá certo? Então, a principal diferença, isso é uma questão que os vestibulares gostam de cobrar, é essa durabilidade do tempo, que é maior do imperfeito em relação ao perfeito. Eles podem acontecer num período histórico simultâneo? Pode, tá certo? Por exemplo, um time foi campeão brasileiro em 1958, enquanto se construía Brasília, tá certo? Construía Brasília por quê? Demorou-se um tempo para construir. E o campeonato de futebol lá de 58, eu nem sei quem foi campeão e nem se teve, meu conhecimento futebolístico nesse ponto não é tão grande, mas é tudo passado. Um indica um hábito, outro indica uma ação pontual. Beleza, gente? Vamos então aqui para o próximo, que é o pretérito mais que perfeito. Como o próprio nome diz, ele vai além do perfeito. Eu vou chamar esse tempo para facilitar a vida
de passado do passado, tá certo? Ele é uma ação passada anterior a outra ação passada. E sempre os alunos, eles vêm tentar fazer aquela gracinha, né? Aluno também gosta de fazer piada com o professor. Falar, é o tempo verbal que a gente não usa. Ninguém vai dizer, eu comera um lanche maravilhoso, eu fizer um trabalho esplêndido, eu ler um livro inesquecível. A gente não usa isso, só usa lá na literatura. Não. Eu vou dizer para vocês que a gente pode não conjugar na forma simples, mas a gente usa bastante esse tempo verbal. Vamos aqui para o nosso Word, tá certo? Para trabalhar com o pretérito mais que perfeito. Imagina essa situação. Quando a minha esposa chegou em casa, eu já tinha feito a janta. Então aqui eu tenho um exemplo que eu vou destacar. Opa, faltou. Falar e digitar ao mesmo tempo é uma coisa complexa, mas ok. Perfeito. Tá certo? Eu tenho este verbo aqui, tá certo? Esta locução verbal que eu quero destacar. E eu vou colocar também, entre parênteses, uma forma que poderia ser similar, que tem o mesmo sentido, tá certo? Que é o fizeram. Então, eu tenho duas ações. Eu tenho minha esposa chegar e eu fazer aqui a janta. Qual ação foi realizada primeiro? Tá certo? A ação que foi primeiro realizada foi a ação da janta estar sendo concluída. Ou seja, o Cadu fez a janta primeiro. Então vamos pensar no ponto de vista lógico. Qual ação foi feita primeiro? Então, primeiro, Cadu fez a janta. Essa é a primeira ação. Segunda ação, tá certo? A esposa do Cadu chegou em casa. Então, dentro dessas duas ações, gente, uma acontece antes, a outra depois. A que acontece antes, que é essa daqui, vamos marcar de amarelo, esta ação, quando eu tenho uma relação de tempos verbais no passado, eu vou usar o que eu chamo de mais que perfeito. Com qual objetivo? Para indicar que ela ocorre anteriormente à outra ação. E o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal bem particular, porque eu tenho duas formas de trabalhar com ele. Eu tenho a forma simples, que é a forma que os alunos detestam, mas que existe, tá certo? Ele fizera, ele jantara, ele comera, ele lera, ele dormira, tá certo? É um tempo verbal pouco utilizado na nossa fala no cotidiano. Entretanto, tá certo? A gente usa esse tempo verbal. De que maneira? De maneira composta, tá certo? Que tem o mesmo significado da maneira simples. Feito com o verbo aqui auxiliar no pretérito imperfeito, ele tinha feito, ele havia feito, e um verbo no particípio. Ele tinha estudado, ele tinha comido, ele tinha realizado, ele tinha bebido, ele havia bebido, tanto faz. Então a gente usa esse tempo verbal. O que eu vou dizer para vocês é que a gente não conjuga no dia a dia. Mas é muito importante destacar que esse tempo verbal ele tem uma função, indicar uma ação anterior a outra ação passada. Tranquilo, galera? Vamos para o próximo aqui. Futuro do pretérito, último tempo verbal da linha do passado, ou seja, anterior ao presente. Ele é uma ação futura, tá certo? Mas não em relação a hoje, não é em relação ao presente aqui em roxo. Ele é uma ação futura em relação ao passado. Então ele também vai ocorrer no sentido original com verbos relacionados ao passado. Vê esse exemplo aqui que é muito interessante, gente. Vamos lá para o futuro do pretérito. Quando criança, o Cadu queria ser piloto de Fórmula 1. Frase baseada em fatos reais. Então vamos lá. Futuro do pretérito. Tá certo? Quando criança, o Cadu não é mais criança. O Cadu já está aí com seus 31 anos, já está ficando velho, tudo isso. Mas quando o Cadu tinha lá os seus 5, 6 anos, ou seja, no passado, ele tinha um sonho um futuro, mas não é um futuro em relação a hoje, dia 24/7, é um futuro em relação ao tempo passado. Por isso, o Cadu queria ser piloto de Fórmula 1, ou seja, é uma ação
futura esse queria em relação a um momento. Mas o momento que é o futuro não é hoje, é esse momento aqui, ó, quando ele era criança. Por isso que eu chamo ele de futuro do passado. É uma relação futura em relação a esses momentos aqui, ó, ao que se passou. Beleza, gente? Terminamos com isso a linha do tempo do passado. Vamos para a linha do tempo do futuro. Futuro simples é o futuro que a gente conhece, tá certo? Eu tenho uma ação no presente, eu tenho uma ação que vai se desenvolver depois do presente, tá certo? É um futuro em relação a esse presente. Questão básicazinha, estamos chegando aqui no sábado, e sábado vocês sabem que é dia de pizza. Então vamos lá. Amanhã comerei pizza na janta. Tá certo? Então eu tenho um verbo aqui no futuro do presente. Esse comerei está indicando uma ação posterior ao momento em que eu estou falando. Além do comerei, da forma simples, comerei, beberei, falarei, estudarei, partirei, dormirei, eu tenho uma forma composta, que é menos formal, mas que também, vamos dizer assim, expressa essa lógica do tempo verbal. Vou comer, tá certo? O brasileiro usa muito essa forma, que é o verbo ir conjugado no presente e o verbo principal, comer, beber, qualquer verbo que você queira, no infinitivo. É importante destacar que, se você está no texto formal, é muito melhor você utilizar a forma conjugada. Ele é mais formal do que a forma não conjugada, que é a forma que a gente usa no dia a dia, é a forma mais coloquial. Entretanto, se cai numa questão qual ideia é expressa, é uma ideia futura, tá certo? E é uma coisa que talvez seus filhos, seus netos, vão estudar como uma coisa já internalizada dentro da gramática. Só a linguística histórica aí vai poder nos dizer isso. Tranquilo? Último tempo verbal da linha do futuro também é o futuro anterior ou futuro composto. Vai ter material que vai te chamar de uma maneira, vai ter material que vai te chamar de outra, mas a ideia é bem simples. Eu tenho um presente, eu tenho uma ação futura, mas eu quero relatar uma outra ação futura anterior àquela segunda ação futura. Ele lembra um pouquinho o pretérito mais que perfeito, só que em relação ao futuro, tá certo? Então é um futuro anterior a outro futuro. Essa é a lógica. Quando que eu vou utilizar isso? Pega esse exemplo aqui que eu vou passar para vocês. Então vamos lá. Quando terminar a pandemia, que é a coisa que a gente mais deseja, tá certo? Já terei gravado inúmeras videoaulas. Então vamos lá. Futuro anterior ou composto. Eu tenho essa situação aqui, tá certo? Vou jogar aqui para baixo para ficar melhor no Word. Quando terminar a pandemia, já terei gravado inúmeras videoaulas. Como o próprio nome diz, ele é um tempo composto. Verbo auxiliar no futuro e verbo principal no particípio. Qual que é a lógica? Eu tenho duas ações aqui. Então vamos na lógica que a gente fez na outra. O que acontece primeiro e o que acontece segundo? O que acontece primeiro? O Cadu terá gravado inúmeras videoaulas, tá certo? Esta ação ocorre primeiro. E a ação que vai ocorrer segundo é a pandemia terminar. Então, eu tenho uma lógica de ações. Para marcar que esta acontece antes da outra, eu uso esse futuro anterior. Ou seja, duas ações futuras. Primeiro, aqui tem o futuro anterior. Segunda, com outro verbo no futuro. Essa é a lógica, galera, do futuro anterior. Ou seja, uma ação futura em relação a outra ação futura. É para isso que eu utilizo. Não estuda-se tanto esse tempo, mas ele tem muita utilidade na produção de um texto, na leitura de um texto. Tá bom? Esses são os tempos aí, o emprego dos tempos verbais no modo indicativo. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Um beijo na alma de todos.